Abre a Bíblia lá no livro de Efésios. Bom dia a todos que estão nos assistindo também, amém? Amém. O Senhor continua abençoando e prosperando a sua vida em nome de Jesus. Continua conosco, que Deus tem uma palavra no seu coração. Amém? Deus é bom, Deus de tudo. Efésios capítulo 3, amém? Versículo 17. Olha só, como deve agir os crentes, amém? Amém. Todos nós somos crentes, sim ou não? Sim. Pastor, eu não me batizei ainda. Você é crente, você não crê em Deus? Então, crente é todos aqueles que creem. Amém? Amém. Os católicos, eu não sou crente, você não crê. Então você é crente, querendo ou não. Amém? Amém. Olha como que deve agir. O apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Amém? Olha o que diz, versículo 17. Eu achei que é muito interessante. E ainda não é a pregação, amém? Só para a gente poder mesmo aprender mais o que o apóstolo Paulo estava falando conosco. E serve para nós. Por quê? Depois de 2000 anos, e 22 depois, nós estamos falando aqui do que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja. E se escreveu lá atrás, serve para nós hoje. Senão não estava escrito. Amém? Amém. Aí o versículo 17 vai dizer assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus. E por causa da ignorância em que vive devido ao embrutecimento do seu coração, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo com alvidez toda a espécie de impureza. Ao versículo 20: entretanto, não foi isto que vos aprendeste de Cristo, se é que de fato ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. A verdade está em quem? Fala comigo, em Jesus. Jesus. A única verdade está em Jesus. E quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos, e a vós despediste do velho homem. Fala, o velho homem tem que morrer todos os dias. E se corrompe por desejos enganosos. E seja renovado no vosso modo de raciocinar. Pastor, essa palavra aí é capítulo 3, não tá? Perdão, isso aí, capítulo 3 que eu falei? Não, tá certo, eu falei errado, é capítulo 4. É isso aí, gente, obrigado, ajuda aí. Eu que falei errado mesmo. Está lendo aí, tem que gritar, ué. É porque o meu estava 3, é o 4. Vamos lá, vamos repetir de novo. Obrigado, Wesley, valeu. O pessoal tá assustando, tá ligado? Todo mundo, ué, que isso? Tá falando em 3, ué? Obrigado, tá, Wesley? Deixa eu ouvir. Onde que eu parei no versículo 20 do capítulo 4, amém? Vamos lá, capítulo 4, versículo 20. Vamos no 17, que a gente vai ler direito. Temos tempo hoje, então vamos ler a Bíblia. Vamos lá, capítulo 4, versículo 17. Isso acontece só quem está vivo. Glória a Deus. Versículo 17 vai dizer assim: sendo assim eu vos afirmo, tá certo aí? Acompanha aí. Eita, glória, dá uma glória aí, aleluia. E no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios,
que vive na inutilidade dos seus pensamentos. Ao versículo 18, eles estão com entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem devido ao embrutecimento do seu coração. Versículo 19: havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram ao estilo de vida depravado e cometendo com alvidez toda espécie de impureza. Ao versículo 20: entretanto não foi isso que vos aprendeste de Cristo. 21: se é que de fato o ouvides e nele fosse discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Então toda a verdade está em Jesus. E quanto à antiga maneira de viver, foste instruídos a vós despediste do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 23: e sedes renovado no vosso modo de raciocinar, e a vós revestiste de um novo homem. Eu preciso ser revestido e ser o novo homem em Cristo Jesus. As levam para eu sou homem? Não, calma, gente. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades e provenientes da verdade. Ao versículo 25: portanto, cada um de vós deve abandonar. Olha só, para a gente ser um novo homem em Cristo Jesus, devemos fazer algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu. Amém? Essa carta para a igreja de Éfeso, porque eles estavam sendo uma velha criatura. Mas nós, como conhecendo Jesus, a gente se torna uma nova criatura. E o que eu preciso fazer, pastor? O versículo 25 vai dizer: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar o quê? A verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém? Amém. Estremecei de ira, mas não pequeis. Você pode ficar bravo, sim ou não? Você pode irar, sim ou não? Sim. Mas não? Meu Deus. Dai graça aí, Jesus. Deus está falando aí, ó. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar a quem? Ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que está atravessando o período de necessidade. Eu preciso aprender a ser generoso com as pessoas. Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Eu preciso profetizar coisas boas, declarar coisas boas. Amém? Amém. Versículo 30: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Amém. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade.
contrário, seis bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. Amém? Feche os olhos. Espírito de Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor diz na tua palavra que estiver 2, 3 reunidos no teu santo nome, o Senhor estaria presente. Então, Senhor Jesus, nós estamos falando do Senhor e pedimos a compreensão, a revelação. Te pedimos, Jesus, o mais do Senhor nessa poderosa manhã. Nós te amamos, Jesus, e fala conosco aqui em nome de Jesus. Amém. Querido, apóstolo Paulo deixa essas orientações para nós. É tão interessante isso que, se você analisar, isso acontece conosco. Sim ou não? A gente ira, às vezes a gente grita, os homens que gritam aí, ficamos bravos, e às vezes a gente dá um lugar ao diabo, sim. Sim ou não? Às vezes a gente fala mal um do outro, sim ou não? Ah, primeiro é só eu então todos nós estamos nesse barco. Amém? Mas você fala mal, se você não vigiar, você dá um lugar ao diabo. Todos os dias da sua vida. Aí o apóstolo Paulo, a igreja estava passando por essa situação, que a igreja voltou à antiga prática. Voltaram a fazer as mesmas coisas. O apóstolo Paulo dá orientação para essa igreja. Olha como que vocês devem ser. Não fala mentira. Amém? Amém. Fala somente a verdade. Mas pastor, eu posso irar? A Bíblia diz para você: irai-vos, mas não pequeis, porque você vai irar. Às vezes ira com o seu filho, ira com a tua esposa ira, né, com o teu esposo. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, você pode até irar, mas você não pode pecar. E outra coisa, a Bíblia deixa bem claro: não dê lugar ao diabo. Por quê? O diabo, ele é astuto. O diabo, ele é sujo. Ele é um paparrão. Porque ele tenta induzir coisas em nossas mentes. Ele tenta nos enganar o tempo todo. Aí a Bíblia fala assim, ó, fala somente a verdade. E eu analisei porque o Senhor colocou o nome desse ministério. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, igreja cristã. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque onde há verdade, há liberdade. Onde há mentira, há escravidão. Por quê? Porque quando você pega a mentira, você fica preso, com medo de alguém descobrir. Mas quando você fala a verdade, você se liberta. Aleluia. Fala comigo, a verdade, ela traz liberdade. Aí a Bíblia vai dizer, não tem lugar às trevas. Porque na medida que você for errando, for pecando e não fala a verdade, você dá lugar às trevas. E quem gosta das trevas é o diabo. Amém? A Bíblia diz que o Senhor é luz. Eu sou a luz do mundo. Se ele fala que é a luz do mundo, tem muita gente vivendo na escuridão. Amém? Por isso que a gente analisa na nossa mente que o diabo é preto. É tudo escuro. E por que você acha que lá em Gênesis o Senhor falou, haja luz? E houve? Porque havia as trevas. Todas as vezes que você vive em trevas, você está dando lugar ao diabo. Agora, quando há luz, você tem a liberdade de dar lugar ao Senhor. Amém? Porque quando você está numa rua e está tudo escuro, você consegue enxergar? E quando acende a luz? Por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo. Porque quando você enxerga, você anda na verdade. Aleluia. Fala para o irmão, eu preciso andar na verdade. Amém? Agora fala comigo lá no livro de Gênesis.
Valeu, Wesley. Obrigado. Quando for assim, gente, vocês ficam passando errado. Gênesis, o que eu falei? Gênesis, o quê? Não falou ainda. Não falei ainda. Não sei. Acho que tá ruim pra mim, velho. Glória a Deus, Deus é bom. Vai glorificando o Senhor. Ele é poderoso. O Senhor te chamou para fazer uma grande obra. Aleluia. Mas o Senhor me chamou para fazer uma grande obra. Fala para o irmão, você está nessa obra junto comigo? Eu preciso de você. A minha vida precisa de Jesus. Precisa de você. Gênesis capítulo 28. Amém. Nossa, estava aqui já, hein? Estava aí? Aqui, ó. Jesus. Está falando aqui, aleluia. Glória a Deus. Deus tem muitas almas para a gente resgatar, né? Muitas vidas que vão ser libertas através da sua vida. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor começou, Ele é fiel e justo para cumprir todas as coisas. Vejo o ministério levantando. Vejo que o Senhor está fazendo algo poderoso. Vamos no versículo 28, Gênesis capítulo 28, versículo 10. Lembrando que sexta-feira é nosso culto também, quarta-feira é nossa oração. Isso é poderoso. Pastor, por que orar? Bom, quando você ora, ele é a chave da nossa vitória. Vamos lá, versículo 10. Hoje a gente vai ler a Bíblia. Não sei se você leu hoje pela manhã, mas agora você vai ter a oportunidade de ler. Amém? Versículo 10 vai dizer assim: Jacó partiu de Berseba em rumo para Harã, e chegando a determinado lugar, parou para perguntar. Alguma versão está diferente aí, descansar, né? Porquanto o sol já se havia posto no horizonte. E tomando uma das pedras, guarda isso, dali usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava de pé, meu Deus, diante dele, e lhe anunciou: Eu sou Yahweh, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaac, a terra sobre a qual dormiste. Eu dou a ti e a tua descendência, a tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do sol. Tu te estenderás para o ocidente e oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio, por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar, aonde fores, e te reconduzirei. E esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir o que tenho que te prometi. Versículo 16. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão terrível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus,
eis que encontrei a porta dos céus. Alguma versão vai falar Betel, amém? Levantando-se antes do arraial do sol, tomou a pedra que lhe servirá de travesseiro, e colocou-se em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho, por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então meu ir será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me der certamente devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Amém. A garganta meio ruim. Pega mais um pouquinho. Está difícil um pouco de eu falar, amém? Mas vamos lá. Glória a Deus. O que está acontecendo aqui nessa situação, irmão? A Bíblia diz que Jacó, ele já tinha fugido, amém? Ele já tinha saído, corrido da casa dos seus pais, porque se a gente for lembrar um pouco antes, a Bíblia vai dizer que Jacó era enganador. Se a gente for olhar anteriormente, a gente vai dizer que quando o seu irmão Esaú chega para receber a bênção de seu pai, Jacó, como era esperto, Jacó significa trapaceiro. Quantos nós já fomos de Jacó? Enganávamos, mentirosos, não é verdade? Jacó era um Jacozinho, né? Ué. Enganava as minas, enganava os minos. Meu Deus do céu, era só a quantidade de Jacó que esse mundo não tinha, hein, Gabi? Meu Deus, ele é mentiroso. Amém? Aí a Bíblia vai dizer para nós que este homem era trapaceiro, mas muitos acham que Jacó enganou o seu irmão Esaú. Mentira, ele fez um jogo. Ele sabia que o seu pai já estava velho, amém? O que ele pegou? Ele falou para o meu pai, vai liberar uma bênção. A bênção do pai, ela é muito boa para a nossa vida. A Bíblia diz para a gente honrar pai e mãe para os seus dias. Para mãe quer viver muito, honre pai e mãe. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que ele sabia que o teu pai ia liberar a bênção. Esaú preocupado em caçar, e Jacó era aquele que cozinhava, lavava, ficava só dentro de casa, tranquilo. Amém? Aí na hora de abençoar, a Bíblia vai dizer que a mãe de Jacó ajuda ele. E ele libera, o pai dele libera a bênção. Aí chega o seu irmão Esaú, bravo da vida, com fome. Ele esperto Jacó, e ele ofereceu. Muitos dizem que Jacó enganou Esaú. Mentira. Amém? Mentira, porque o que ele falou assim, ó, se você, eu vou te dar o prato, né, de lentilha, por isso que às vezes a fome é inimiga do nosso estômago. Ele já estava cansado e ele estava com fome. Aí ele chega e fala com Esaú: Esaú, eu vou te dar um prato de guisado. Eu imagino guisado, imagino que era uma coisa gostosa, né? Aí você me dá a sua primogenitude. Então ele fez o quê? Uma troca, ele não enganou. Ele foi claro. E o que Esaú pegou e falou? Então, toma. Ele enganou o pai, mas não enganou Esaú. Amém? Ele enganou o pai e não enganou Esaú. Porque o pai pensou que era Esaú. Amém? Abraão pensou que era Esaú, mas não era Esaú. Era Jacó. Glória a Deus. Então aprenda, Jacó em nenhum momento enganou Esaú. Enganou o pai. Amém? Mas vamos lá. A Bíblia vai dizer que quando chega o pai libera a bênção. Jacó pega, mas depois o quê? Foge.
Ele vai para a terra distante, amém? E chega até aqui. Porque a Bíblia vai dizer que Jacó não conhecia o Deus de Israel, ele conhecia o Deus do seu pai, de Abraão. Pode ser que você está aqui e não conheça realmente Deus ainda. Conhece o Deus dos seus pais, o Deus da tua esposa, o Deus do teu esposo, o Deus dos seus parentes, mas você mesmo ainda não teve encontro real com Deus, porque até antes Jacó não tinha encontro real, não teve encontro real com Deus. Analisa para você ver. Aí a Bíblia vai dizer que ele entra, foge na verdade, chega nessa cidade de Betel, significa cidade de... E se você entender como que eu comecei a pregação, que eu sou a luz do mundo. Então onde há luz, a verdade. Aleluia. Onde a luz é a verdade. Aí a Bíblia vai dizer que ele chega naquele lugar, Wesley. Fabrício, chega naquele lugar e vai o quê? Descansar. E na onde que ele vai encostar a tua cabeça, Fabrício? Numa? E o que significa essa pedra? Jesus. A pedra angular, a Bíblia vai dizer assim, Pedro, a pedra angular que os homens rejeitados. Essa pedra angular significa Jesus. Quando você coloca a tua cabeça em Jesus, há descanso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Quando você coloca a tua cabeça em Jesus, há descanso. E o cara deitou aonde? E quem guardou Jacó? O próprio Deus. Aleluia, Deus! Fala para o irmão, relaxa. Fique em paz. Deus está te guardando. Quando Jacó viu que estava anoitecendo, ele parou. E foi o quê? Está cansado? Vai descansar. Amém? Serve aí, irmãos Belém, ó. Não sei você, mas eu sou assim, Wesley. Quando eu estou cansado, eu não raciocínio direito. Fico chato, grito, a guitarrinha, aí eu falando. Né? Meu Deus, você também. Ei, Fabrício, você é mais tranquilo, né? Fala a verdade, meu amigo. Aí a Bíblia vai dizer assim o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O cara é cansado, ele vê algo interessante, coloca sua cabeça no travesseiro, aí ele começa a ter o quê? Uma visão. Então primeiro ele descansou, segundo ele teve uma visão. Aí ele via o anjo de Deus subindo. Porque quando você está descansado, teu espírito fica sensível para você ter visões. Amém. Pediu esse irmão para vir em quê? Em jejum. Algo Deus quer falar aqui nessa manhã. Já falou, Deus de louvor, na coreografia, palavra de oferta. Amém? Aí ele vai dizer que Jacó vai ver aqui, ó, o Senhor. Primeiro ele vê a escada. Porque como o Senhor é em degrau e em degrau, começa do primeiro até chegar ao... Como que você vai subir a escada? De cima para baixo? É de baixo? Por quê? De baixo para cima? Porque todas as vezes que você olha para cima, você tem socorro. Toda vez que você olha para cima, você vê solução. Por isso que o salmista Davi, lá na frente, diz: eleva meus olhos ao Senhor, de que veio o meu socorro. O meu socorro vem de ti, que fez os céus e a terra. Amém? Aí ele vai dizer o seguinte: ele começa a ter uma experiência com o Senhor, porque antes ele escutava de falar: ah, Abraão saiu da tua terra, ah, homens de Deus veio, isso e aquilo. Mas agora aqui, no capítulo 28, Jacó tem encontro real com Deus. Mas ele teve o quê? Que ele viu escada. Por quê? No reino de Deus há uma escada.
ajeitar aqui, a gente vai ter que pôr o quê? Uma escada. É claro que a gente pode fazer, né? Com aquele negócio lá que você falou, que eu esqueci o nome, extensor. Pode fazer, mas é mais difícil. Porque os detalhes, você tem que subir numa escada para você pintar outros. A ser com o Senhor. Com o Senhor há detalhes. Irmão olhando para cima, vamos ajudar, né? Ele olhando para cima. Amém? Eu vi que ele falei, vai ajudar, né, mano? Ele está comigo aqui gritando lá agora. Amém? Aí eu preciso dizer isso. Que no meio da dificuldade, no meio do problema, Deus dá uma solução para Jacó. Não é assim conosco? Quando a gente acha que está perdido, a gente clama e o Senhor nos escuta. Mas por que a gente não clama antes, gente? A gente precisa passar por dificuldade, precisa quebrar a cara. E por que a gente não clama antes? Por não conhecer, irmão. Porque quando você conhece, você vai direto falar com Ele. Mas antigamente não era assim. Você tinha que passar pelo sacerdote. Está lendo o livro de Levítico, você está vendo lá. O sacerdote tinha que chegar até o Senhor. E isso, o sacerdote, ele tinha que não ter pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele morria. Amém? Mas hoje a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou. E você tem livre acesso. Para a gente chegar até o presidente da República, a gente tem que passar por muitas e muitas pessoas, não é isso? Mas com Deus não. Nós podemos falar com Ele, Senhor, dobrando nosso joelho e falar: Deus, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. O único intermediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Aleluia. Como que eu falo com Deus? Conversando. Porque o diálogo com Deus é você conversar. Mas ele me escuta sim, irmão. Escuta sim. Amém? Ele te escuta todos os dias. Ele te vê todos os dias. O que você está passando, a sua necessidade. Só que basta você clamar, porque Deus quer escutar a sua voz. A Bíblia diz: se o ser humano não clamar, até as pedras clamarão. Por quê, pastor? Porque quem fez a pedra? Aleluia. Amém? Não peguei. Se você não clamar, a pedra que ele mesmo fez vai clamar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É tempo da gente clamar ao Senhor. É tempo da gente clamar a Ele. Amém? Que Ele te escuta. Ele é doido para escutar a tua voz. Amém? Só que chegando aqui nesse texto, o interessante que no meio da dificuldade, como eu estava falando, o Senhor escutou Jacó. O Senhor escutou Jacó. Porque no meio da dificuldade eu fico analisando algumas coisas. Às vezes a gente fica passando por um momento difícil, né? Sem conhecer a Deus, é claro. E não temos esse entendimento que a gente tem hoje. De qualquer coisa, Senhor, me ajuda. E às vezes até sem entendimento, o Senhor usa pessoas para falar contigo. Clama. Porque Jacó teve encontro com Deus. E ele viu as maravilhas, porque para ele ver anjos subindo e descendo, isso é maravilha. Imagina, você deitado, descansando no Senhor, e você vê anjos subindo e descendo. É como se Deus está falando com ele assim: ó, eu vou abrir o céu para que eu possa te abençoar, eu vou abrir o céu para que você possa me ver. E ele viu o Senhor não sentado. A Bíblia vai dizer que ele viu o Senhor de pé. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor quer te colocar de pé. Amém? Ele vê Deus de pé, irmão. Como se ele visse Deus querendo assim, derramando bênção. Porque vem de cima para baixo. Aleluia. Amém? Ele não viu só anjo, ele viu Deus. Amém? E Deus quer ver os seus filhos de pé. Por isso que o diabo ele usa estratégia para nos derrubar. Quando você está
de pé, você o quê? Sem o Senhor você cai. Esse Senhor quer te ver de pé. Ele pega você pela mão e te levanta. Aleluia. Amém? É um recomeço. É como se o Senhor está pegando nós. Eu não vou deixar vocês caídos e vou te levantar. Aleluia. Mas está difícil, pastor. Dói. Mas eu vou te levantar. Aleluia. Eu me lembro do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo está lá deitado numa prisão, achando que não tem mais solução, que ele já tinha pregado em Jerusalém, ele tinha comunicado o Senhor para Jerusalém. Eu imagino o coração do apóstolo Paulo: já era, agora é meu fim, realmente, o meu bom combate acaba aqui. O Senhor falou assim: ó, Paulo, você não entendeu nada, eu vou te levantar porque você vai pregar também em Roma. Porque quando você está fraco, é aí que você está forte. Aleluia. Quando a sua fraqueza vem, é como se o Senhor te pega e te levanta. Vai! Aleluia. Senhor, já acabou minhas forças. É aí que ele te pega e fala: mas eu vou dar minhas forças para você. Aí ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele teve que chegar em Roma para abrir. Ele analisava: acabou, já era. Não é assim caminha a sua vida. Quando a gente acha que não é, que já é o fim, na verdade é o começo. O Apocalipse não é o fim, é o começo. Muitos acham que o livro de Apocalipse é o fim. Não é, o começo. Por quê, pastor? É o começo da vida eterna. Amém? Então, queridos, a Bíblia vai dizer que Jacó teve um encontro real com o Senhor. Abra comigo no livro de João. Deixa marcado aí. João capítulo 11. Glória a Deus. Deus é bom. Acharam? Pastor, me fala, pastor, você sabe a hora que Jesus vai voltar? Nem os anjos do céu sabem, mas está próximo. Olha o que eu quero dizer. Jesus lhe respondeu: não são 12 horas do dia? Não são 12 horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça. Porque João capítulo 11. João, no livro de João, capítulo 11. Versículo 9. João, capítulo 11. Vai falar da morte de Lázaro. Vou esperar. Ele ali, diaconisa. Achou? Capítulo 11, versículo 9. Agora eu falei o versículo. Daí, ué, me ajuda aí hoje. E Jesus lhe respondeu. Pode ser que algumas versões está diferente aí, amém? Não são 12 horas do dia? Tem alguma versão diferente? Na verdade que o dia tem 12 horas. 12 horas, isso? 12 horas? Beleza. Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ao 10. Mas se caminhar à noite, tropeça. Versículo 10, tá? Mas se caminhar à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Versículo 11. Tem dito essas palavras e prosseguiu explicando-lhes: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vos até lá para despertar. Amém? Por que eu mostrei isso aqui? Eu estou falando de luz. Quando você caminha de noite, você vai tropeçar. Mas se você estiver em Cristo, se você estiver no Senhor, a luz vai aparecer através de você. Porque você chega num lugar que tem trevas, você é a luz. Aleluia. Qualquer lugar, pastor, em qualquer lugar. Por isso que Jesus
Jesus falou: se você caminhar de dia, você não vai tropeçar, porque a luz dessa terra vai iluminar tudo. Mas se você caminhar à noite, quem vai iluminar? Você, porque Jesus está em você. Então pode ser à noite. Se você estiver no Senhor, tudo vai ficar claro. Mas eu sou filho de Deus. Então onde que eu estiver, a luz vai estar comigo. Em todos os lugares. Amém? Volta lá em Gênesis 28. Estou aí, Gênesis 28. Me ajudando aí o Wesley, Fabrício. Olha o versículo 14, que interessante. Primeiro o Senhor aparece para ele no versículo 13, diz assim, ó: eis que o Senhor estava de pé. O Senhor estava de quê? De pé. Versículo 13, tá? Versículo 13. Ele anunciou: eu sou, o eu sou que está aí. Está com a letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Então, aí eu te faço uma pergunta. O eu sou aqui é com letra maiúscula. E aqui está no Novo ou está no Velho? Aqui está no Novo ou está no Velho Testamento, Gênesis? No Velho. Então você está querendo me dizer que o mesmo eu sou que está aqui no Velho é o mesmo eu sou do Novo? O mesmo Deus que agia aqui no Velho é o mesmo Deus que age no Novo. Por quê, pastor? Porque a gente fala assim: poxa, aconteceu vários milagres lá no passado, tem que acontecer aqui também. Por quê? Você está falando que é o eu sou que apareceu para Jacó, é o mesmo eu sou que falou: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz assim, Hebreus 3:8, que o Senhor é mesmo ontem, hoje e eternamente, passado, presente e futuro. Por que ele falou da posteridade com Jacó? Porque o mesmo Deus que abençoou seus pais era o mesmo Deus que ele teve em conta e ia abençoar ele. O mesmo Deus que abençoou a sua família no passado é o mesmo Deus que vai abençoar você hoje, sua casa, seus filhos. Porque a gente tem algo na nossa mente: pô, Deus fez lá no passado, abriu uma vermelha lá no passado. Mas quantos milagres você já tem recebido esses dias? É o mesmo Deus, não muda. Não muda. Amém? O mesmo Deus, o mesmo Jesus, eu falei isso numa célula, quinta-feira lá em casa. O mesmo Deus que diz assim, ó, a Bíblia diz que Jesus morreu e ele aparece ressurreto. Ele falou assim, ó: eis que eu vou e vos deixo o Espírito Santo. E o discípulo olhou e viu aquela situação e com certeza ele temeu. Aí os anjos falaram assim com o discípulo Wesley, as coisas do Wesley Fabrício, os homens de Deus aqui e o Gabriel. O mesmo Deus falou com os anjos, falou com ele assim, ó: olha só, você está vendo? O mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vocês vão ver descer. Aleluia! Mas não vai descer aqui, vai descer nas nuvens. Porque Jesus não pisa mais com os pés aqui. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai se arrebatar. Ele vai vir buscar. Jacó viu o Senhor de pé. Ele vai vir face a face. Amém? Então a Bíblia vai dizer isso. A gente tem que ter essa intenção. Quando a gente viver Deus, o mesmo Deus que fez no passado, o mesmo Deus que vai fazer agora. Porque eu creio que isso vai acontecer. Aleluia. Amém? Aí tem muitas coisas que impedem do agir de Deus. Às vezes nós próprios impedimos do agir de Deus em nossas vidas. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Conversei com uma pessoa, ela falou assim: tem procurado um caminho. Eu falei: ó, deixa eu te falar um negócio. Eu respeito sua decisão, mas eu sei te falar: o mesmo Deus que curou a minha mãe é o mesmo Deus que vai revelar para você quem Ele é. Eu falei: Deus, agora é contigo. Porque a gente fala, profetiza, quem faz é Deus. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que
Jacó tem um encontro e ele faz um voto. Senhor, se você me abençoar na ida e na volta, se o Senhor me abençoar na ida e na volta, realmente eu sei que é o Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor abençoa ele na ida e na volta. Você quer fazer um voto com Deus? Você quer fazer um desafio com Deus? Se o Deus que a gente fala existe, porque às vezes vem dúvida no seu coração, Ele vai fazer algo acontecer essa semana na sua vida. Eu desafio qualquer um. Por quê, pastor? Porque o mesmo Deus que um dia me chamou para cumprir o propósito, o mesmo Deus que está aqui. Aleluia. Qualquer um. Eu sei quem a gente é e sei quem a gente está servindo. Aleluia. Amém? Só que o inferno, o diabo, ele é sujo, contaminado. Não creio nisso não. Não creio nisso não. Mas faz voto, irmão. Se Deus que agia no passado não vai agir agora, faz voto. Senhor, se o que Ele falou é verdade, vai acontecer na minha vida. Te garanto que você não vai arrepender. Amém? Amém. Porque a gente tem que crer e confiar. Aí a Bíblia vai dizer algo que Jesus próprio pegou e falou: que entrou numa cidade, muitos milagres não podem acontecer naquela cidade por causa de fé. Então, para algo acontecer, você precisa de fé. Depois de André passou pelo processo, todos nós sabemos. E eu declarava, ela veio falar comigo, eu só tenho fé. O Senhor já te curou e não vai te curar, Ele já te curou. Algumas pessoas desesperadas, mas eu falei, eu tenho fé. Doeu em nós estamos na família. Mas eu sei que eu tenho crido. Falei, Jesus, é contigo. Eu não posso fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é orar e falar, Senhor, está nas tuas mãos. E confiar e declarar. O Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, sobre suas pisaduras. Nós somos sarados, nós somos sarados, nós somos sarados. Aleluia. Declarava isso com ela. Ah, não estou conseguindo dormir. Então vamos lá no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deitarei, em paz dormirei. Foi só tu, Senhor, faz viver seguro. Declaro, meus filhos se decorou, porque eu declarava com eles. Então a gente devemos declarar. Se você só conhece Deus dos teus pais, Deus dos seus parentes, pede Ele para se revelar. Porque aqui sim, Deus se revela para Jacó. E a Bíblia vai dizer mais para frente: Ele luta com os anjos e vence. Aleluia. Imagina ele lutar com os anjos, com o próprio Deus, Fabrício. Imagina você lutar com Deus. Com Deus. Não foi com homem, foi com Deus. A Bíblia diz que o Senhor tem um encontro real com ele e fala: qual que é o seu nome? Jacó. Pá. Qual que é o seu nome? Jacó. Outro está aberto. Quem você acha que ia vencer a briga? É Deus, Ele é soberano. Qual que é o seu nome? Jacó. Porque o Senhor não te chama mais por Jacó, o Senhor te chama por Israel. Amém? A Bíblia vai dizer que o Senhor, a palavra é difícil, me ajuda, estipula algo na coxa de Jacó. Deus fala para ele: a partir de hoje o seu nome não é mais Jacó, o seu nome é Israel. Se você for lá em Israel, procurar saber quem é Jacó, você pode até falar, conhecer, mas o que eles conhecem hoje é Israel. Amém? Então, se você quiser ter um encontro real com Deus e quiser fazer um voto com Deus, eu te garanto que Ele vai revelar quem Ele é para você. Aleluia. Fica de pé, eu vou orar e você vai orar aí.
nome de Jesus. A vez deu até um sorriso no churrasco. É bom. Amém. Vamos orar? Espírito Santo, nós te convidamos aqui, nossos corações. Senhor, não é só mais um culto. Que a gente vem, levanta nossos braços, abre nossos lábios, pregamos e vamos embora. O Senhor escolheu esse dia, essa hora, esse momento. Tem pessoas que já escutou falar do Senhor várias e várias vezes. Tem pessoas que já teve um encontro real com o Senhor. A minha oração, Deus, para que o Teu Espírito, nesse exato instante, revela essas pessoas que aqui dentro estão. Porque muita dúvida surge em nossos corações. Muita dúvida surge na nossa mente, Deus. Senhor, o Senhor não age no meio da dúvida. Então, Espírito Santo, eu não sei qual desafio que o Teu povo vai fazer com o Senhor, mas o Senhor sabe. Então, Jesus, da mesma forma que o dia se revelou para mim e para algumas pessoas aqui, revela para essas pessoas. Eu quero declarar aqui agora, no nome de Jesus, que o Senhor vai revelar para você quem Ele é. Que haja alegria dentro do coração de cada um aqui, Senhor. Que haja alegria, que haja amor, que haja compreensão. A palavra diz no livro de Efésios que a gente leu, que tinha muito compartilhava com o outro. O outro era tocado pela necessidade. Pode ser que até um abraço, até um abraço faz a gente rir, faz a gente se alegrar. Então, Espírito Santo, eu oro agora no nome de Jesus, que haja restauração, transformação, milagres do Senhor vindo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está me conduzindo, queridos. Pensar alguém da tua casa que ainda não teve um encontro real com o Senhor. O Senhor manda dizer que é um processo. Ele está deixando passar. Não intervir, porque a glória de Deus vai manifestar. E quando a pessoa tiver encontro real com Deus, ela vai ser liberta. Ela vai ser liberta para a glória de Deus. Eu declaro, Senhor, sobre a restauração de lares agora. Cada pessoa que está me assistindo receba algo a mais da tua parte. Jesus, essa obra é sua. Conduz da tua forma. Não é à toa que o Senhor permitiu que ficassem algumas pessoas. Não é à toa que o Senhor permitiu que algumas pessoas fossem. Mas tudo para a tua glória, Senhor. Tudo teu louvor. Porque a honra é sua, o louvor é seu. A glória é sua, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Põe a mão na sua mente, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Todo espírito de confusão da mente, Deus. Eu dou uma ordem agora, no nome de Jesus, saia. Ah, Deus, que a nossa mente seja sadia. Que a gente recebe algo a mais do Senhor. Eu oro, declaro e profetizo isso na vida dos meus irmãos. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Arabaxia da lababacia da labas. Uia da labalabacia da labarabas. Uia da lababas. Uia da lababas.
sonhos reais. Deus vai te dar sonhos reais. E ali você vai ver sua vida todinha. Da baixinha da lavada. Ele vai te dar visões através de sonhos. Da baixinha da lavada. Não fique com medo. Não fique com medo. Amém? Ele vai dar sonhos para pessoas aqui específicas. O que elas estão pedindo. Mas no meio desse sonho que Deus vai te dar, não fica comigo. Não fica comigo. Não é pesadelo. O Senhor só vai te mostrar algo. Você vai lembrar de falando isso aqui. Não fica comigo. O Senhor que vai permitir esse sonho. O Senhor vai te mostrar tudo. Quando você acordar, algo vai acontecer. Oh, Jesus. Oh, Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluias. Ele é poderoso. Oh, Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Ele é bom. Amém, queridos? Declaro uma semana de vitória para todos. Uma semana cheia do Espírito Santo. Uma semana cheia da paz do Senhor. Profetizo sobre essa semana rompimento da parte de Cristo acontecendo para a glória de Deus. Declaro que seu trabalho seja abençoado. Declaro que onde você colocar os teus pés, tuas mãos vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Pessoas que trabalham como autônomas, seja próspero em nome de Jesus. Os trabalhos salariados seja próspero em nome de Jesus. Nós declaramos isso e abençoamos, Senhor, a nossa semana que inicia hoje seja poderosa para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Veja a mão da tua casa, em nome de Jesus. Vai liberar uma palavra profética nessa semana sobre a sua casa. Você vai orar em nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos no nosso lar. Declaramos, Senhor, que cada cômodo foi o Senhor que nos deu. Cada cômodo foi o Senhor que nos deu. Então nós profetizamos o amor do Senhor reinando sobre nossa casa. Que a gente tenha prazer para voltar para o nosso lar. Que a gente tenha amor por nossos filhos, nosso cônjuge. Tenhamos amor com a próxima pessoa, os próximos, com nossos vizinhos. Senhor, nós declaramos e profetizamos o mais do Senhor sobre o nosso lar. Faça isso porque nós voltamos para o nosso lar e declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, só o Senhor é poderoso, Pai. Declaramos e determinamos isso no nome de Jesus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, Assim seja. o amor de Deus e Pai, Assim seja. a comunhão do Espírito Santo, Assim seja. seja por todo dia de todos dias. Amém. A vitória! A vitória nós sabemos, sangue de Jesus vai. A vitória nós sabemos, sangue de Jesus vai.